Então, hoje a gente vai falar sobre a fisiologia e os distúrbios da circulação, da coagulação. Então, a trombocitopoese, ela é o processo de proliferação, diferenciação e maturação dos megacariócitos para a formação das plaquetas. Então, um adulto produz diariamente cerca de 100 trilhões de plaquetas. E esses megacariócitos, eles vão derivar de células tronco hematopoéticas lá na medula óssea. Então, ele segue aquela mesma linhagem das células mieloides. E tem alguns fatores que vão regular esse processo, como, por exemplo, fatores de crescimento e a interação com as células endoteliais. Então, alguém lembra o que o fator de crescimento faz? Quem lembra? O fator de crescimento é aquele que vai distinguir qual que vai ser a célula que vai ser produzida, né? Porque no início elas são iguais, né? Aí, de acordo Isso. com o fator de crescimento, ele vai determinar qual linhagem que ela vai encaminhar. Exato. E o fator de crescimento, ele se liga em quais células? Ai, eu esqueci. Eu sei que são aquelas bem lá, maduras lá, que vem da célula tronco. Tá? Então, elas vão se ligar, eles vão se ligar nas células tronco e também nas células progenitoras. Precursoras, professor? Isso, que é também chamado de células progenitoras. Então, esses fatores de crescimento vão induzir a proliferação, diferenciação ou até mesmo a sobrevivência daquela célula progenitora. Então, nesse caso aqui, vai induzir a proliferação e diferenciação de megacariócitos, que é essa célula grandona aqui que a gente vai ver, e que faz a liberação das plaquetas. Então, o megacariócito é uma célula de tamanho grande, ela é poliploide, ou seja, ela tem mais quantidade de material genético, porque essa célula divide por endomitose, que a gente vai ver. E ele fica localizado lá na medula óssea, ou seja, a gente só vai ver megacariócito em medula óssea, ele não sai para a corrente sanguínea. Então aqui a gente tem um esfregaço de medula óssea mostrando esse megacariócito, é uma célula enorme. Então aqui às vezes a gente tem um blasto e ela é muito maior que um blasto, então ela é maior do que qualquer célula. E aqui a gente tem uma biópsia de medula, também mostrando esses megacariócitos aqui. Então, o fator de crescimento plasmático ele vai induzir o processo de trombocitopoese. Então, qual que é o fator plasmático principal? Trombopoetina. Então, onde que ela é produzida? Principalmente lá no fígado e no rim. Então, quais são as funções desse hormônio? Então, ele vai induzir a formação de grânulos específicos das plaquetas, vai provocar o desenvolvimento da demarcação dos megacariócitos, então é uma membrana de demarcação, e vai expressar proteínas específicas da membrana plaquetária, como, por exemplo, glicoproteínas, receptores de fibrinogênio, entre outros. Então, isso aqui a gente vai ver que é muito importante no processo de coagulação. E tem esse processo que ele vai induzir, que chama endomitose, que provoca a poliploidia. E ela também vai induzir, então, no final disso tudo, a formação das plaquetas. Então, a endomitose, ela nada mais é que uma replicação do DNA sem a divisão do citoplasma. Então, à medida que essa célula vai se maturando, ela vai dividir no seu núcleo, mas o citoplasma não se divide. Então, essa célula fica com mais quantidade de material genético no seu interior. Então, isso é chamado de poliploidia. E à medida em que essa célula vai se maturando, ela passa a produzir mais quantidades de plaquetas, devido a esse aumento dessa poliploidia.
Então, a gente tem um outro fator de crescimento que é a IL-3, que vai atuar mais nas fases iniciais, provocando uma diferenciação celular, e a trombopoetina, ela é mais eficiente, mais importante nos estágios finais de maturação dessa célula. Então, quais são os eventos para a endomitose, para a trombocitopoese? Primeiro, a endomitose. Então, a célula ela vai dividir o seu núcleo sem dividir o citoplasma. Professor, você pode voltar no outro slide e me explicar de novo, por favor? Nesse? Esses desenhos, isso. Então, a gente tem um progenitor da série mieloide. Então, é aquela mesma célula tronco. E o IL-3, a interleucina 3, é um fator de crescimento que vai agir nessas fases iniciais. Então, ele vai induzir a diferenciação dessa célula-tronco para a série megacariocítica. Já nas fases mais tardias, a trombopoetina, que é aquele hormônio que é produzido principalmente no fígado, ele se torna mais importante, porque ele vai provocar a poliploidia, as membranas de demarcação do citoplasma para a formação das plaquetas, porque a plaqueta nada mais é que um fragmento desta célula. Então, o citoplasma dela vai se desprendendo e esse citoplasma se tornar essas plaquetas. Então, Gente... porque você tinha falado antes que nessa endomitose o núcleo vai dividir, o citoplasma não, né? Isso. O citoplasma Aí, aqui permanece uma célula só. Tá, aí depois disso é que o citoplasma vai dividir e parte dele vai virar plaqueta, é isso? Não, o citoplasma não divide. A gente vai ver mais para frente, no terceiro slide que vai vir, vai explicar direitinho. Então, primeiro a gente tem essa endomitose, que é essa divisão do núcleo sem a divisão do citoplasma. Depois a gente tem o aumento do citoplasma do megacariócito. Depois a gente vai ter desenvolvimento das membranas de demarcação e também a formação dos grânulos específicos. E depois disso, esse megacariócito ele vai emitir projeções citoplasmáticas através da barreira endotelial na luz dos capilares sinusóides da medula. E lá ele vai liberar as plaquetas. Então, aqui é exemplificando. Então, a gente teve o processo de maturação. Então, a gente teve a endomitose, teve o aumento do citoplasma, e essa célula ela vai lá entre as células endoteliais, emite um braço, e através desse braço aqui, a gente tem a destacação desses fragmentos, e aí a gente tem a formação das plaquetas. Deu para entender? Então, eu não entendi não, professor. A única coisa que eu fiquei confusa aí, porque parece que é o citoplasma que está dividindo. Não, o citoplasma não está dividindo, ele está se fragmentando. E não acontece nada com o núcleo, certo? Não. Então, ele emitiu essa projeção no lúmen do capilar e aí ele liberou as plaquetas, igual está aqui nessa foto, ó. Então, ele vai emitir esses braços e aí essas plaquetas elas vão se desprendendo. Porque essa célula ela não sai da medula, a plaqueta ela precisa ir lá para o sangue, que ela é importante no sangue. Então, ele emite esses braços que vão passar o espaço interendotelial e aí lá no vaso ele vai liberar essas plaquetas. E quando uma pessoa ela tem baixa de plaqueta, então no caso é porque exatamente nesse último processo aí não funciona bem, ou é um problema que começa lá no início da progressão dessa célula? Então, a gente vai ver que tem vários mecanismos. Então, a gente tem mecanismos autoimunes, onde o anticorpo destrói a plaqueta. Então, a gente tem defeitos funcionais no megacariócito, na formação da plaqueta. Uhum. Então, são vários tipos que a gente vai ver mais lá para frente. Tá. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que repete mais uma vez? Professor,
Esses braços, ele entra onde que eu não entendi? Aqui está o Isso. capilar. Então, aqui é a medula óssea. Tá? A medula óssea ela é vascularizada. Então, esse aqui é o vaso em que as células vão para a corrente sanguínea. Então, ele Entendi. vai emitir esse braço para dentro do vaso. Então, dentro do vaso Então, ele sanguíneo, tão vai fora. liberar. Até então. Ele está na medula óssea, né? Ah, entendi. No tecido e medula óssea. Então, aí ele vai lá para beira do vaso, vai emitir a projeção dele e vai liberar as plaquetas. E aí essa as parte de plaquetas. baixo aqui? Isso aqui é mais falando a parte das integrinas, como que ele vai se ligar. Então, isso aqui é mais parte molecular. Mas o mais interessante para a gente é esse processo da poliploidia e que ele migra lá para o vaso e emite a projeção e libera as plaquetas. Então, as plaquetas, elas são os fragmentos dos megacariócitos. Então, elas são células anucleadas, então a gente vê que elas não têm núcleo. Então, ela pode ser ovoide ou arredondada. E no citoplasma, a gente vê uns grânulos vermelhos púrpuros. E essa plaqueta, ela tem uma vida de cerca de 10 dias na circulação sanguínea. Então, depois disso, ela vai ser removida ou consumida no processo de hemostasia. Então, eu pergunto para vocês, o que é hemostasia? Alguém sabe me responder? É tipo quando o sangue fica no estado que ele tem que ficar, no estado de homeostase. Isso. Então, vamos ultrapassar isso aí um pouquinho. Então, a hemostasia é uma sequência de eventos. Então, a gente tem plaqueta, fator de coagulação, vaso sanguíneo, anticoagulante, sistema fibrinolítico e os inibidores. Ou seja, a gente tem uma série de fatores que tem como função interromper sangramentos através de uma lesão vascular e também manter o sangue fluido. Então, basicamente, é manter o equilíbrio daquele microambiente, que é o sangue. E para isso, a gente precisa de todos estes componentes. Então, a gente vai ver que quando falta algum desses componentes, a gente tem um processo patológico aí. Então, como que funciona isso? Então, a gente tem mecanismos pró-coagulantes, ou seja, que induzem a coagulação, e mecanismos anticoagulantes. Esses mecanismos impedem a coagulação. Então, essa balança aqui nada mais é que para explicar que isso funciona em forma de equilíbrio. Então, se a gente tem uma lesão vascular, a gente precisa estancar um ferimento. Então, a gente vai elevar mecanismo pró-coagulante. Tá, e depois, acabou, o vaso já foi reparado, então a gente precisa parar com aquilo. Então a gente vem com mecanismo anticoagulante e também mecanismo fibrinolítico. Então aqui eu coloquei umas das substâncias secretadas pelo endotélio para regulação da hemostasia. Então a gente vai ver que tanto a plaqueta quanto os vasos têm papel fundamental para a regulação desse processo. Então, olha, então aqui eu falei, a gente tem mecanismos pró-coagulantes e anticoagulantes. Então eu vou colocar o seguinte, vocês vão me falar se aquele fator é pró ou é anticoagulante. Então, óxido nítrico. A gente tem vasodilatação e inibição da função plaquetária. Isso é pró-coagulante ou anticoagulante? Pensa, a gente vai inibir a função da plaqueta. Então, a plaqueta, ela participa da coagulação. Ele é anticoagulante. Anticoagulante. Prostaciclina vai fazer a mesma coisa. Então, ela é anticoagulante. Mas por que O PAF, que é o fator ativador de plaquetas, ele provoca vasoconstrição e adesão de leucócitos ao endotélio. É pró-coagulante ou anticoagulante? Pró-coagulante. Pró-coagulante. Por quê? Se a gente tem um coágulo, normalmente a gente tem
adesão de células também, não só de hemácias e plaquetas. E a vasoconstrição é reflexo para poder minimizar a perda de sangue, então procoagulante. Endotelina vai elevar o cálcio intracelular e aumentar o tônus da musculatura lisa. Então ele provoca vasoconstrição. Então isso é procoagulante ou anticoagulante? Procoagulante. Procoagulante. Isso aí é só a Glicosamina. gente ligar a vasoconstrição a procoagulante e a vasodilatação com o coagulante. Com anticoagulante, né? Com anticoagulante, isso. Desculpa. Isso. Glicosaminoglicanos. Inibe fator de coagulação, como, por exemplo, a antitrombina. Então, isso é pró ou é anticoagulante? Anticoagulante. Isso. Então, componente para ativação da proteína C, então, é a trombomodulina, anticoagulante. O fator tecidual, ele ativa a coagulação através do fator 7A. No final, a gente tem geração de fibrina. Então, é pró ou é anticoagulante? Pró. Procoagulante. Próximo, ativador do plasminogênio tecidual. Esse aqui não é um nem outro, isso aqui é fibrinolítico. Então, fibrinolítico, o que ele vai fazer? Ele vai destruir aquele coágulo. Então, aquele coágulo já foi formado e o sistema fibrinolítico vem depois, que a gente vai ver. Então, aqui a gente tem expressão de ICAM e PCAM. O ICAM, vocês lembram o que é? A gente já estudou eles. Na parte de quimiotaxia. O ICAM é uma integrina. Então, ele provoca adesão de leucócitos e o PCAM é a integrina da plaqueta. Adesão de plaquetas. Então, é procoagulante ou anticoagulante? Procoagulante? Procoagulante, porque a gente teve uma lesão no endotélio, essas moléculas foram expressas para quê? Para formar o coágulo, para aderir leucócito e plaqueta ali. Então, agora a gente vai falar sobre a coagulação. Então, o primeiro passo, a gente tem uma lesão endotelial. Então, aqui a gente teve um corte, então a gente teve uma exposição ao meio externo e essas hemácias, elas foram para o exterior, então fora do vaso sanguíneo. Então, qual que é o primeiro passo para a coagulação? Primeiro, a gente tem uma vasoconstrição reflexa. Por quê? Para a gente diminuir o fluxo sanguíneo e também diminuir a perda de sangue. Por quê? Se a gente tem um lúmen menor, vai passar menos sangue. Então, a gente vai perder menos sangue. E a gente tem uma exposição do endotélio, do subendotélio ao sangue. Então, aqui a gente não tem célula endotelial mais. Então, a gente expôs o quê? O subendotélio. O próximo passo, a formação do tampão plaquetário. Então, a gente chama isso de hemostasia primária. Então, como que funciona isso? Primeiro, a gente vai ter ativação e adesão das plaquetas ao endotélio lesado. Então, aqui a gente está vendo o endotélio lesado. Então, essas plaquetas elas foram ativadas e aderiram ao endotélio. Então, como que elas são ativadas? Através da ligação dos receptores da glicoproteína 1B ao fator de von Willebrand, que é esse fator que está aqui no endotélio lesado. Então, ele é capaz de ativar a plaqueta e fazer com que a plaqueta provoque uma aderência nesse local lesado e ative também outras plaquetas. Então, depois da ativação das plaquetas, elas vão alterar a forma, vão liberar grânulos, e esses grânulos são importantes para a indução da agregação plaquetária. Então, ela induz mais recrutamento de plaquetas
e também a adesão aqui desse endotélio lesado. Então, resumindo isso tudo, então a gente tem a ativação e adesão das plaquetas, depois ela altera a sua forma, libera mediadores, como ADP e tromboxano A2, e isso provoca mais recrutamento de plaquetas. Então, essa agregação dessas plaquetas lá no endotélio forma o que a gente chama de tampão plaquetário. E vocês acham que esse tampão ele é estável ou ele é instável? Instável. Instável, por quê? Por quê? Porque ele não está 100% formado ainda. Isso, e falta o que aqui para estar 100% formado? Não sei. Então, faltou os fatores de coagulação, não é isso? Isso. A gente não falou de nenhum fator de coagulação. Então, aqui a gente tem um mecanismo mais celular. Então, o terceiro passo é quando a gente tem a formação da fibrina para a estabilização do tampão plaquetário. Então, a gente forma o coágulo. E isso é chamado de hemostasia secundária. Então, hemostasia primária, tampão plaquetário, hemostasia secundária, a gente tem o coágulo. E qual que é o principal fator? A ativação local da cascata de coagulação. Então, através de fatores secretados pelas plaquetas e também o fator tecidual, que é liberado aqui nesse microambiente. Então, esse fator tecidual ele é capaz de ativar a coagulação, que a gente vai ver lá para frente de que forma. Então, esse processo culmina com a geração de trombina e essa molécula ela vai clivar o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina ela cimenta as plaquetas. Então ela forma uma espécie de uma rede e estabiliza este coágulo. Ficou alguma dúvida nesse processo? Não. Não? Então, beleza. Então, aqui é só explicando mais uma vez. Na primária, a gente tem o estancamento desse sangramento. Então, a gente tem a ação das plaquetas para a formação do tampão plaquetário. Já na secundária, evita um ressangramento. Então, evita daquele tampão se desprender. Então, aqui entra a ação dos fatores da cascata de coagulação para a formação da rede de fibrina. Então, repetindo mais uma vez, primária, a gente tem formação do tampão plaquetário, envolve plaquetas, fator tecidual e o fator de von Lebrun. Então, isso acontece poucos segundos após a lesão. Então, vocês já viram quando a gente começa a sangrar e a gente coloca um algodão em cima? Sim. Então, a gente tem ali a hemostasia primária, que é quando a plaqueta vai ser ativada, vai aderir ao endotélio, vai ativar mais plaqueta e vai formar esse tampão. Só que esse tampão ele se desprende facilmente. Então, mais tardiamente, entra a hemostasia secundária, onde participam os fatores da coagulação e o processo final é a conversão do fibrinogênio em fibrina, para estabilizar o coágulo. Então, a gente tem no final aqui, então a gente começa com a adesão, a vasoconstrição e a adesão das plaquetas. Depois a gente tem os fatores da coagulação e aqui a gente tem o final, que é quando esse coágulo vai ser desfeito. Então é quando aquele dano ele já foi reparado e esse coágulo ele tem que ser desfeito. Então a gente vai ver mais para frente. Então, antes da gente ver como que ele se desfaz, a gente vai estudar sobre a cascata de coagulação. Então, é uma série sucessiva de reações enzimáticas amplificadores.
Então, como que funciona esse sistema? Então, a gente tem uma proenzima que sofre uma proteólise, ou seja, uma quebra, e vai ser ativada. Então, essa enzima, ela vai proteolizar uma enzima seguinte e vai ativar ela também. Vocês entenderam como funciona? Pode É, pode explicar de explicar de novo, como por funciona esse favor? resíduo. Nós temos uma proenzima. O que é uma proenzima? É uma enzima que está inativa. Então, ela vai sofrer uma proteólise, vai ser ativada, e depois que ela é ativada, ela vai fazer a proteólise de outra enzima da cascata e vai ativar ela. Então, todas as enzimas ficam inativas. Então, você E ativa onde que uma, essa proenzima fica? proenzima é uma enzima que está inativa. Mas ela fica onde? Tipo assim, no nosso sangue periférico, é isso? Isso, ela fica no sangue, ou então a gente tem também na superfície das plaquetas. Tá. Então, depois que ela sofre o estímulo, ela vai ser ativada e aí ela vai ativar outro. Por isso que chama cascata de coagulação. Todas as proteínas inativas. Aí a gente vai ativando uma, essa uma vai ativar a outra vai ativar a outra. Entendeu? E a gente vai ver que existem, para cada reação, uma enzima, o substrato, que é a proenzima, que é a enzima inativa, e um cofator, que é um acelerador da reação. Então, qual que é o final dessa coagulação? A formação da fibrina. Então, esses componentes estão presentes na superfície lipídica das células endoteliais, das plaquetas ou também do plasma, como, por exemplo, fator tecidual. Então, essas interações elas são mantidas pelo cálcio. Então, o cálcio é um dos cofatores principais. E a gente tem duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. Então, aqui a gente tem a cascata da coagulação, que a gente vai estudar. Então, se vocês já tiveram bioquímica, isso aqui para vocês vai ser moleza. Então, a via intrínseca é quando a gente tem uma ativação por contato, quando a gente expõe o colágeno subendotelial. Então, ele vai ativar o primeiro fator. Qual que é o primeiro fator? Fator 12. Então, quando a gente tem esse Azinho aqui, significa ativo. Então, aqui 12, 12A de 12 ativo. Então, esse ativo vai converter um 11 em 11A. Vocês conseguiram entender? Conseguiram? Sim. Beleza. Então, a gente tem a via extrínseca também, que vai se iniciar com a lesão tecidual. Então, essa lesão tecidual vai liberar o fator tecidual pelas células endoteliais, que é o fator 3. Vocês conseguiram ver a diferença de um para o outro? Eu não consegui, não. Aqui a gente tem uma lesão, então vamos supor um corte. Aqui a gente não precisa disso. Aqui só... Ou seja, esse primeiro seria tipo uma hemorragia interna, uma coisa assim? Não. Não. E, na Como verdade, o que que acontece? Os dois acontecem simultaneamente. Então, a gente não tem um depois do outro. Não, é tudo junto. A diferença é que aqui a gente tem a liberação do fator tecidual e aqui é quando a gente expõe o colágeno subendotelial. E a gente vai ver que até a participação é diferente. Então, depois que a gente ativa cada uma dessas vias, a gente entra numa via que chama via comum. Então, a gente tem a conversão da protrombina em trombina e essa trombina vai clivar o fibrinogênio na fibrina. Então, a fibrina ela vai estabilizar o coágulo. Com alguma dúvida? Pode passar? Todas. Aqui, Todas? professor, sabe o que eu não entendi aí?
Foi essa via intrínseca. Claro que para ela ocorrer, eu preciso de ter uma lesão extrínseca, não é isso? Não necessariamente. Mas como que ela vai Qual- ser ativada se tiver tudo ok? Como é que é? O que vai indicar para o organismo que essa via intrínseca precisa ser ativada, se eu Então, a não tenho gente nenhuma vai lesão? ver que a gente tem lesão que acontece independente de algum corte. Só que, Sim, na aí eu... verdade, os dois eles são ativados ao mesmo tempo. Então, se a gente tem uma lesão tecidual, a gente libera o fator. Mas se a gente tem uma lesão endotelial, a gente também vai expor o subendotélio para ativar outra via. Então, me dá um exemplo de um outro tipo de lesão, só para eu conseguir mentalizar isso. Não, Sem ser uma... pode ser a mesma lesão, não tem problema. Então, você teve um corte. Ah, Então, o corte liberou o fator tecidual. Então, o endotélio secretou o fator tecidual. Ativou a via extrínseca. Ao mesmo tempo, o seu subendotélio ficou com o colágeno exposto. Então, ele tá. foi e ativou esse fator 12, que está lá no plasma. Entendeu? Então, essa via intrínseca vai ser ativada. Então, eu necessariamente preciso ter um tipo de lesão. É só essa a minha Sim, dúvida. sim. Ah, tá. E onde que a gente tem colágeno? Na pele? Se a gente for pensar lá no vaso, Aí, na matriz extracelular, não é isso? sim. Então, o porque é um endotélio, tipo... ele funciona como agente protetor. Então, se a gente tem uma lesão, a gente tem o quê? Uma descontinuidade daquele vaso. Então, se a gente tem uma descontinuidade do vaso, aquela célula endotelial ela vai expor a matriz extracelular, que tem colágeno. Então, esse colágeno vai ativar esse primeiro fator. Esse seria aquele colágeno que eles falam que não é hidrolisado, né? Que é para ossos. É o colágeno de matriz extracelular normal. Do tecido mesmo, porque todo tecido tem colágeno para sustentar. Então, esse colágeno desse tecido, do vaso, vai provocar a ativação do primeiro fator. Por quê? Porque o endotélio ele está lesado. Então, a gente tem o endotélio protegendo o interior do vaso. Se a gente tem uma lesão ali, aquele endotélio ele vai expor a camada subjacente, que é a matriz extracelular. E aí a gente tem o quê? A ativação da via intrínseca. Então, as duas acontecem ao mesmo tempo, e aí elas entram em uma via comum. Então, essa via comum começa aqui no fator 10. Então, aqui é só explicando que a gente tem diversos fatores de coagulação e também fatores anticoagulantes. Então, isso é importante para quê? Para a homeostase, que a gente tem que ter tanto a coagulação quanto a anticoagulação. Porque se a gente tem só procoagulante, a gente favorece trombose, que a gente vai ver mais para frente o que é. Então, voltando aqui a falar do cálcio. Então, o cálcio ele vai participar da via comum. E ele ativa fator de coagulação. Então, ele é usado como um cofator. Então, para a gente ativar o 10, a gente precisa de cálcio. Para a gente ativar a protrombina, a gente precisa de cálcio. E por aí vai. Então, se a gente usa um anticoagulante, a gente vai quelar esse cálcio. Então, se a gente quebra esse cálcio, quebra ele, a gente vai inibir a coagulação. Então, olha, a importância do cálcio. Se a gente não tem cálcio, a gente não tem nem via intrínseca, nem via extrínseca. Então, para todo o processo de coagulação. Deu para entender? Sim. Então, quais são os eventos da cascata de coagulação? Então, a gente tem, primeiro, a iniciação. Segundo,
a amplificação. Terceiro, a propagação. Então, a iniciação, a gente tem, primeiro, um dano vascular, que vai expor o subendotélio ao sangue. Então, a gente tem o fator de von Willebrand, secretado pela matriz extracelular, e ele também está nas plaquetas. Então, a gente vai favorecer a adesão plaquetária. Então, o fator tecidual, que é o fator 3, ele vai ser exposto e vai se ligar ao fator 7. Então, aqui está explicando. A gente tem o fator tecidual, que é chamado de tromboplastina. Ele vai se ligar ao fator 7 e vai ativar o fator 7. Então, tudo que está em verdinho está ativo. Então, esse fator 7, esse complexo, ele vai ativar o fator 10 e o fator 9. Então, vocês estão vendo que aqui já entra na via intrínseca? Então, a gente teve a ativação da extrínseca e esse complexo ativou a intrínseca. Então, esse 10 ativo, ele vai se ligar ao complexo 5 ativo e vai converter pequenas quantidades de protrombina em trombina. Então, se a gente tem pequenas quantidades, a gente tem o quê? Pouca formação de trombina, não é isso? Então, é essa via aqui que a gente está vendo. Então, chegou aqui, fator tecidual ligou ao fator 7, ativou o fator 7, o fator 7 ativou o 10, ativou o 9. O fator 10 se ligou com o fator 5 e converteu pequenas quantidades de protrombina em trombina. Então, isso não é suficiente para estabilizar um coágulo. Então, próximo passo, a gente tem a amplificação. Então, essa pequena quantidade de trombina que a gente teve na fase inicial vai ativar parcialmente as plaquetas, que entra na via intrínseca. Então, na via extrínseca, a gente não tem participação de plaqueta. Na via intrínseca, a gente já tem a participação da plaqueta. Então, a trombina, ela vai ativar o fator 5, 8 e 11. Então, aqui a gente tem fator 5 ativado, fator 8 ativado e o fator 11 ativado. Então, o fator 5 e o fator 8, ele está na superfície das plaquetas ativadas. Então, a gente tem aqui, ó, trombina, trombina, trombina. Então, todos esses aqui vão provocar clivagem do fibrinogênio em fibrina. Então, por isso que chama amplificação. A gente aumenta a concentração de trombina para poder estabilizar este coágulo. E o próximo passo é a propagação. Então, as plaquetas que são ativadas com o fator 5 e o 8 formam uma plataforma para ancoramento de proteínas e formação dos complexos 9A, 8A, que é o chamado de complexo tenase, e o 10A com 5A, que é o chamado complexo protrombinase, na superfície plaquetária. Então, isso a gente aumenta o quê? Trombina e protrombina. Vocês conseguem enxergar aqui aonde que está essa via, esse complexo tenase e a protrombinase? Na via intrínseca? Não, aqui ele já está na via comum. Lembra que é na superfície da plaqueta. Tá, então é nessa parte verdinha aí, né? Onde está fazendo, onde está sendo absorvido o cálcio para fazer esse processo? Tá, mas aonde que está aqui?
Então, vamos achar esse complexo 9A, 8A. Onde que a gente tem? Pode ser entre uma Ali B no e outra. finalzinho da via intrínseca. Exatamente. Então, aqui a gente tem o complexo tenase, 9A, 8A. Então, tá vendo aqui, ó, superfície do fosfolipídio? Então, isso aqui é a membrana da plaqueta. E o próximo é o complexo protrombinase, que é o 10A, 5A, que é esse aqui, ó. Que vai aumentar a concentração de trombina e de protrombina. Então, o final dessa reação toda é a formação da trombina para clivar o fibrinogênio em fibrina. Então, essa fibrina ela tem uma ligação cruzada e forma uma rede que vai estabilizar o tampão. Saiu aí para vocês? Saiu. Apareceu de novo? Apareceu, né? Sim. Então, a gente tem uma vitamina que participa do processo da coagulação também, que é a vitamina K. Então, de onde que a gente absorve vitamina K? Através de vegetais e óleos, e a absorção é feita lá no intestino delgado. Então, ela vai participar da síntese dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10. Então, se a gente tiver uma deficiência de vitamina K, qual que é a consequência disso no nosso organismo? Pera, se não tiver. A gente não vai ter fibrina? Exatamente. Então, a gente tem diversos César, fatores de coagulação que não vão ser sintetizados. Então, se a gente não tem fator 7, 9 e 10, nem o fator 2, o fator 2 é a trombina. Então, se a gente não tem trombina, a gente não cliva fibrinogênio em fibrina. Então, qual a hemostasia desse paciente que está sendo prejudicada? A coagulação? Falta de coagulação. A gente tem hemostasia. Quais são os tipos de hemostasia que a gente tem? Vamos relembrar que a gente viu lá no desenho do vaso sanguíneo. estão falando da hemostasia que as hemácias passam no meio do vaso e as plaquetas e os leucócitos passam mais em cima. Não. Isso aí é o formato em que as células se dispõem no interior dos vasos, que é o fluxo laminar, né? Uhum. Mas a gente teve uma lesão. Então, o primeiro é o tampão plaquetário, a formação do tampão. E o segundo é a estabilização e a formação do coágulo. Então, quais são os tipos? Então, vamos voltar lá para a gente relembrar. Primeiro, hemostasia primária, onde a gente tem tampão plaquetário. Segundo, hemostasia secundária, onde a gente tem o quê? Estabilização do coágulo. Então, esses são os dois tipos de hemostasia, primária e secundária. Voltando aqui, na primária a gente só vai estancar o sangramento, na secundária a gente vai evitar um ressangramento. Aqui a gente tem fator de coagulação envolvido, aqui a gente não tem fator de coagulação envolvido.
a cascata de coagulação. Deu para entender? Deu? Sim. Sim. Então, vamos lá. A gente tem também fatores anticoagulantes. Então, a gente tem o inibidor da via do fator tecidual, que é o IVFT. Então, ele inibe a ativação do fator 10 pela via extrínseca. Então, é esse inibidor aqui, ó. Não só o 10, ele inibe o 9 também. Então, a gente corta aqui. Não tem ativação nem de 9 e nem de 10. Outro anticoagulante, natural, antitrombina, vai inativar a trombina. Então, ele liga aqui e inativa aqui, aqui e aqui. Então, se a gente inativa a trombina, a gente não cliva o fibrinogênio em fibrina. Então, a gente não tem estabilização de coágulo. E ela também inativa fator 10, fator 9, fator 11, fator 12 e a calicreína que participa da via intrínseca. Então, se a gente for pensar, qual via que ela vai inibir? A via intrínseca. A heparina vai aumentar a eficiência da antitrombina 3. Então, se ela aumenta a eficiência, ela vai inativar mais trombinas. E a gente tem a proteína C e a proteína S. A proteína S funciona como cofator da proteína C e ela vai inibir o fator 5 e o fator 8. Então, a gente tem diversos anticoagulantes. Então, se a gente tem um paciente que faz o uso de heparina, então ele toma anticoagulante para evitar uma trombose, qual que é o mecanismo daquele anticoagulante que ele está tomando? Não criar fibrina? Oi? É tipo não criar fibrina, né? Porque eu tava vendo que a trombose, os vasos, tipo, engolem a gordura, aí esses vasos aumentam, depois eles estouram. Aí vem as plaquetas da fibrina que cria um coágulo dentro do vaso. E esse coágulo impede do sangue passar. Isso, ele impede passar. Mas Isso, aonde que aí a heparina vai agir? a Na heparina aumenta cascata. a eficácia da antitroponina. Então, se não tem antitroponina, se não tem troponina, vai ter fibrina. Antitrombina, né? Isso. Aí não vai Então, ter se a gente trombina para tem, fazer a fibrina. se a gente aumenta a eficiência da antitrombina, a gente tem mais inibição da trombina. Então, antitrombina inativa trombina. Se a gente aumenta a eficiência, a gente vai inativar mais trombina. E o produto final, ela não vai clivar o fibrinogênio em fibrina. Então, esse paciente ele fica anticoagulado. Por isso que paciente que faz uso de anticoagulante tem que fazer monitorização laboratorial de fator de coagulação. Por quê? Porque se ele não está tomando o medicamento direito, ele pode exagerar nesse aumento da eficiência da antitrombina e aí ele apresenta sangramento. Então, por isso que é importante esses pacientes que fazem uso de heparina fazer a monitorização. Então, a gente tem vários exames que a gente pede para coagulação, mas para avaliar fator de coagulação, a gente pede tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. Então, a tromboplastina ela é o fator tecidual, então ela vai avaliar a via extrínseca. Mas isso vocês vão ver mais lá na hematologia clínica. Mas é só para falar que a gente tem exames que monitoram o grau em que o paciente está controlando essa cascata de Professor, um desses coagulação. exames é o RNI? Isso, perfeito. Que está incluso dentro do tempo de protrombina. Então, se a gente tem tempo de protrombina,
A gente vai avaliar o quê? Esse tempo aqui, ó, que ele leva para converter a fibrina para formar o coágulo, para converter, para ativar a trombina, para converter o fibrinogênio na fibrina. Então, a gente tem outros exames. A gente pode fazer dosagem de fibrinogênio. Então, a gente tem algumas coagulopatias, como, por exemplo, a coagulação intravascular disseminada. Então, o paciente ele tem uma trombose difusa no corpo e na microcirculação, ou seja, em capilar. Então, esse processo trombótico ele vai consumir os fatores de coagulação, dentre eles o fibrinogênio. Então, a gente tem também a possibilidade de dosar o fibrinogênio. Então, a gente vai ver mais para frente, a gente também tem algumas doenças genéticas, onde a gente tem deficiência de fator de coagulação, e a forma de diagnóstico é dosando aquele fator de coagulação. Então, para terminar, a gente tem a fibrinólise, que é a contra-regulação antitrombótica. Então, depois que a gente teve a formação do coágulo e que a gente solucionou aquele problema, a gente precisa desfazer esse coágulo. Então, a gente ativa essa molécula aqui, que se chama ativador tecidual do plasminogênio. Esse plasminogênio, ele é convertido em uma molécula que chama plasmina. E essa plasmina, ela vai clivar a fibrina. Então, ela vai degradar o coágulo. Então, essa fibrina, ela vai ser transformada em produtos de degradação da fibrina. Deu para entender? E a gente tem também liberação de trombomodulina, que é liberada pelo endotélio. E ela bloqueia a cascata de coágulo. Então, isso é para impedir que forme um novo coágulo aqui. Então, esse coágulo, ele tem plaqueta, ele tem hemácia, ele tem células, ele tem fibrina. Então, aqui é só explicando. Então, a gente ativou o plasminogênio foi convertido em plasmina, essa plasmina degradou a fibrina nos produtos de degradação da fibrina. Então, e aí? Termina por aí? Não. Então, ela vai ser recolhida pelo fígado e também pelo sistema retículo endotelial. Então, quais são as células do sistema retículo endotelial? Quem lembra? Ninguém? Que célula é essa? Aqui é um tecido, obviamente, mas é uma célula grande. Aqui a gente tem um linfócito. Olha o tamanho dessa célula perto do linfócito. A cromatina é mais frouxa. Essa célula vai fazer a fagocitose dos produtos de degradação da fibrina. Neutrófilo? Não, neutrófilo é um polimorfo nuclear, tá vendo? Essa célula aqui é uma célula mononuclear. Macrófago? Macrófago, perfeito. Então, as células do sistema retículo endotelial são os macrófagos. Então, esse macrófago vai fagocitar esses produtos e vai digerir. Então, ele vai fazer a limpeza desse microambiente. Então, o que é uma hemorragia? É quando a gente tem o extravasamento do sangue para o tecido, para a cavidade ou até mesmo para fora do corpo. Então, a gente tem diferentes aparências e consequências clínicas em forma de hemorragia. Então, a gente tem petequias, que são diminutas hemorragias dentro da pele. Então, a petequia ela tem de 1 a 2 milímetros de diâmetro. A gente tem a púrpura, que são hemorragias dentro da pele ligeiramente maiores. E a gente tem as equimoses, que são hematomas subcutâneos maiores, entre 1 a 2 centímetros. Então, se a gente tem o sangue dentro de cavidade, então a gente tem hemoperitônio. Então,
Esse hemoperitônio é qual cavidade? Quem lembra? Pequias. Oi? Pequias. Então, é a cavidade abdominal, não é isso? Peritônio está no abdômen. Hemotórax. O hemotórax, o próprio nome já diz. Então, aparecimento de sangue no tórax. Então, onde que fica esse sangue lá no tórax? Vocês já ouviram falar no espaço pleural? Já. Então, esse sangue ele vai se acumular ali no espaço pleural. Por quê? A gente tem as membranas serosas que recobrem os órgãos, as cavidades. Então, a cavidade do pulmão é recoberta pela pleura. Então, a gente tem a pleura visceral, que está em contato com o órgão, e a pleura parietal, que está em contato com a cavidade. E a gente tem um espaço entre uma membrana e outra que circula um líquido. Isso é para evitar atrito. Então, quando a gente vai expandir o pulmão, a gente aumenta a pressão e diminui o espaço ali daquela caixa torácica. Então, a gente precisa de um líquido entre essas membranas para diminuir o atrito. E se a gente tem algum caso patológico, como uma pneumonia ou algum processo traumático, como uma perfuração, o sangue ele vai cair nesse espaço e vai se acumular. Então, aí a gente vai chamar de hemotórax. Então, hemopericárdio, a gente vai ter o aparecimento de sangue nessa membrana serosa, entre essas membranas serosas lá do coração, que é o pericárdio. E a hemartrose, que é o aparecimento de sangue nas articulações. Então, vamos lá. Eu falei para vocês os tipos. Então, aqui a gente tem 3 tipos de hemorragia. Então, qual que é essa primeira hemorragia aqui? Petequia. Petequia. Então, a gente tem hemorragia puntiforme. Então, a gente só vê essas pintinhas. Quem consegue me dar um exemplo de alguma patologia que tenha formação de petequia? Professor, não sei se está certo, mas quando a minha filha tem asma, ela tosse muito, aí ela dá petequia no rosto. Não sei se é uma patologia. É uma forma de hemorragia, sim, e é através de uma ação mecânica por causa do esforço. Então, isso se chama petequia por esforço. Então, qualquer um que vomita e faz uma força muito grande tem a formação de petequia por causa do esforço. Então, o esforço provoca o consumo lá da plaqueta na pele e é local. Então, Dengue quem também, dengue. E a dengue, intolerância à lactose pode-se dizer que é também? Porque algumas pessoas dão umas pintinhas na pele. ó, intolerância à lactose eu nunca ouvi falar, mas a dengue é um exemplo clássico de uma doença que forma petequia. Então, a gente vai ver por quê também. Essa da intolerância à lactose eu tenho que pesquisar, porque eu nunca ouvi falar. Tá bom. E essa daqui? Qual que é? Maior do que a petequia. É a púrpura. A púrpura. E esta daqui, que é maior? Esquimose. Equimose, exatamente. E a gente tem também que saber que isso aqui, essa púrpura, às vezes ela não é uma púrpura. Porque a gente tem pacientes, por exemplo, com sífilis, que tem esses nódulos, mas não é por causa de queda de plaqueta, é por causa de processo inflamatório. E a gente tem também processos alérgicos.
Então, é muito importante fazer o quê? Avaliação laboratorial. Então, a gente vai estudar alguns defeitos da hemostasia primária. Então, quem lembra a hemostasia primária, onde que está o defeito? O que ela faz melhor? Ela faz o tampão. Exatamente. Então, a função dela é a formação do tampão plaquetário. Então, vamos pensar junto comigo aqui. Se a gente tem algum defeito da hemostasia primária, aonde pode estar o defeito? As plaquetas? Exatamente. Então, a gente pode ter defeito na plaqueta, no fator de von Willebrand, no fator tecidual. Então, é qualquer fator que altere esse mecanismo. Então, a gente tem a formação de púrpuras e petequias, que estão na pele, e a gente também tem hemorragias de mucosa, como gengivorragia, epistaxe, sangramento do trato gastrointestinal, hematúria. Quem lembra o que é hematúria? Urina. Oi? Repete. Acho que tá certinho. Hematura é o aparecimento de sangue na urina. Imenorragia. Menorragia é quando a gente tem um sangramento vaginal intenso com o ciclo menstrual. Então, aquela menstruação intensa. Então, nós vamos falar aqui principalmente sobre as púrpuras. Então, quais são as causas? A gente pode ter defeito no funcionamento das plaquetas. Então, esse defeito ele pode ser congênito ou adquirido. Então, a gente pode ter uma falha na produção de plaquetas, que pode ter origem imunológica ou não. A gente pode ter aumento do consumo de plaquetas, também de causa imunológica ou não. E essas púrpuras, elas podem ser trombocitopênicas ou não. Ou seja, a gente pode ter uma baixa de plaqueta de sangue periférico ou não. Então, quais são os exemplos? A gente tem uma púrpura trombocitopênica idiopática, que é de origem autoimune. Então, o indivíduo ele produz anticorpos contra a plaqueta. Então, o valor de referência de plaqueta é acima de 150 mil. Então, é de 150 a 450. E um paciente que tem púrpura trombocitopênica idiopática, ele tem um processo agudo. Então, os anticorpos destroem todas as plaquetas daquele paciente. Então, se ele tem 100 mil plaquetas, no outro dia a plaqueta dele já está zero. Então, chega praticamente a zerar, de tão intenso que é essa destruição dessas plaquetas. Então, a gente tem algumas viroses, como, por exemplo, a dengue. Tá? A dengue aumenta o consumo de plaqueta e também já foram isolados em pacientes com febre hemorrágica, né, que é o choque da dengue, a presença de anticorpos antiplaquetários. Então, a gente tem um componente autoimune também na dengue. Então, a gente aumenta o consumo. Então, se a gente aumenta o consumo de plaqueta, a gente diminui plaqueta. E ainda tem presença de anticorpos antiplaquetários. Então, esse vírus, ele induz a formação de anticorpos contra a própria plaqueta do indivíduo. E aqui a gente tem a mecânica, devido ao esforço. Então, uma trombocitopenia é caracterizada aí pela diminuição do número de plaquetas, ou seja, inferior a 150 mil por microlitro ou milímetro cúbico.
Então, quais são as causas? Então, a gente tem diminuição da produção, quando a gente tem uma deficiência da medula óssea, por exemplo, no caso de uma aplasia, de uma quimio, de uma rádio. Eritropoese ineficaz, que é o caso lá da anemia megaloblástica. Quem lembra por que a gente tem uma eritropoese ineficaz na anemia megaloblástica? Ninguém lembra? É vitamina B12, né? É carência de Isso. vitamina B12. Isso, tá? A gente tem carência de vitamina B12. O que isso provoca? E folato, ou folato. Então, a gente tem um retardo na fase S do ciclo celular, não é isso? Aí a célula, ela divide o seu material genético, mas o citoplasma dela não divide. Então, aí a gente tem a formação dos megaloblastos. E o que acontece depois disso? Quem lembra? Pode arriscar, pessoal. Não tem medo de errar, não. Professor, repete a pergunta, por favor. Por que a anemia megaloblástica causa essa trombocitopenia? Lembra que eu falei que as células elas ficam com mais material genético que deveria? E a maioria dessas células elas são destruídas. E isso serve também para megacariócito. Então, o megacariócito já é uma célula poliploide, mas na anemia megaloblástica ele tem essas anomalias. E isso provoca o quê? A alteração funcional dele. Então, se a gente tem uma alteração funcional, a gente não produz plaqueta. Então, é por isso. Então, a gente tem aumento da destruição. Então, a gente tem causas não imunológicas, como, por exemplo, a coagulação intravascular disseminada, vasculite, que é uma inflamação das veias, onde a gente tem ativação de plaqueta e consumo. Imunológicas. Então, a gente tem por drogas. Então, as drogas, elas induzem a formação de anticorpos. Aloimune, como, por exemplo, a púrpura neonatal. E autoimune, como, por exemplo, na lúpus, na púrpura trombocitopênica idiopática, no HIV, na hepatite C. Então, a gente tem diversas causas da diminuição do número de plaquetas. Então, como que a gente vai avaliar isso? Então, a gente vai ver o esfregaço sanguíneo. Então, a gente fez aquele esfregaço e vai analisar. Então, se a gente tem alteração de hemácia e de leucócito, isso vai sugerir alteração de medula óssea. Então, quem dá um exemplo onde a gente tem alteração de medula óssea que provoca alteração de hemácia e leucócito? Lembrando que a gente tem que correlacionar com o resultado também. Leucemia crônica? Leucemia. Então, na leucemia, a gente tem uma infiltração de blasto na medula. Então, a gente tem uma alteração daquele microambiente. As células, elas se proliferam exageradamente e elas vão tirar o nutriente de toda e qualquer célula que tem ali. Então, o megacariócito não está lá na medula? Está. Vai faltar o quê? Nutriente para ele.
Então, a gente vai ter menos plaquetas por causa de alteração da medula óssea. Hemólise. Então, isso vai indicar o quê? Isso indica que o baço está sequestrando tanto hemácia quanto plaqueta. Macroplaquetas. A gente tem um chamado turnover, quando a gente tem a troca, substituição de plaquetas. Mas o que eu mais queria colocar aqui para vocês é isso aqui. Quando a gente vê grumos lá no esfregaço, a gente tem que ver o EDTA. Então, o EDTA ele pode estar com a presença de um coágulo, que é o tubo que a gente vai coletar o exame. Então, vocês acham que essa trombocitopenia é verdadeira? Quem vai arriscar? Pensa comigo, viu grumo lá na lâmina. Então, tá cheio de plaqueta juntinha. Viu o EDTA, pegou o tubo de sangue do paciente. O EDTA é um tubo contendo anticoagulante. Então, se é um tubo que tem anticoagulante, ele vai quelar o cálcio e aquele material lá dentro não vai coagular. Só que você achou um coágulo lá dentro. O que vocês acham? É uma trombocitopenia verdadeira ou não? Pensa, verdadeira é o que é real. O paciente realmente tem plaqueta baixa. Se a gente vê um coágulo no tubo, isso veio do paciente? Ou pode ser do EDTA, né? Exatamente, pode ser do EDTA. Então, são os casos em que a gente tem um erro pré-analítico, que provoca uma falsa trombocitopenia. Então, a gente tem o quê? Uma falha na coleta desse tubo. Ou seja, pode ser que a pessoa coletou o sangue e não homogeneizou. Então, a gente tem que coletar o sangue e inverter o tubo cerca de 10 vezes. Para quê? Para aquele anticoagulante penetrar em todo o sangue e quelar o cálcio. Então, se a gente não homogeneiza o tubo, vamos supor, a gente transferiu o sangue para cá, deixou o sangue vir até aqui, mas tem anticoagulante aqui que não entrou em contato. Então, essa superfície aqui ficou com uma quantidade menor de anticoagulante. E aí o sangue coagulou dentro do tubo. Só que o paciente ele não tinha plaqueta baixa, mas na hora que você coloca esse tubo para passar no aparelho, esse coágulo aqui não vai passar. Então, todas as plaquetas que estão aqui não vão ser contadas. Então, isso é um erro pré-analítico. Então, pode ser de homogeneização. Alguns pacientes a gente tem dificuldade para coletar, como, por exemplo, criança, paciente de unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem uma dificuldade para coletar. Então, aquele material ele pode coagular dentro da seringa. Então, na hora que a gente vai transferir, a gente transfere o quê? Microcoágulo. E aí a gente vai ter alteração. Então, isso é muito importante vocês saberem, porque às vezes a gente vê um paciente com plaqueta baixa e a gente não libera o exame só, plaqueta baixa, vai. Não. Então, a gente tem que investigar se é um erro pré-analítico. Então, a primeira coisa, deu plaqueta baixa, vê o esfregaço. No esfregaço, você viu o grumo de plaqueta, então isso já significa que coagulou. Já é o indício. Vai ver o tubo. Pegou o tubo, olhou. O tubo está com presença desse coágulo aqui. Essa plaqueta baixa não é devida a uma situação do paciente, e sim da coleta de sangue, que não foi bem feita. Então, aqui está claramente esse coágulo. E como a gente tem aparelho automatizado, o aparelho não vai sugar isso aqui, a gente não vai nem perceber. Então, isso a gente já tem que começar a ficar esperto, porque isso aqui é um motivo de questionamento médico. Então, se você comunica uma plaqueta muito baixa, vamos supor de 10, 15 mil,
o médico vai internar aquele paciente na mesma hora, sem hesitar. Então, depois ele pede um outro exame. No momento que o paciente internou. Então, depois que o paciente internou, vem uma plaqueta de 200 mil. Ele vai achar estranho que de 10 e passar em 200 mil é muita coisa. Então, ele vai ligar no laboratório e vai questionar. Quando você pegar o material, você vai ver o coágulo de todo tamanho. Aí você vai ver que foi uma falsa trombocitopenia. Então, o paciente não tinha trombocitopenia nenhuma. E isso gera um problemão para você resolver. Então, toda vez que tiver uma plaqueta baixa no hemograma, a gente tem que investigar se realmente aquela plaqueta está baixa. Então, agora a gente vai falar sobre os defeitos da hemostasia secundária. Então, a hemostasia secundária é qual parte da hemostasia? É quando cria fibrina. Quando cria fibrina. Então, ela envolve o quê? Todo aquele quadro lá que você passou. Exatamente. Envolve a cascata de coagulação. Então, a gente tem várias desordens genéticas onde a gente tem a deficiência dos fatores de coagulação. Então, a prevalência dessas doenças é diferente. Então, tem paciente que tem deficiência de fibrinogênio. Então, é 1 em 1 milhão. Outras doenças já são mais prevalentes, como a deficiência do fator de von Willebrand, que é 1 a cada 100 indivíduos. Então, a hemofilia são doenças hemorrágicas hereditárias e a deficiência está no fator 8 e no fator 9. E elas estão ligadas ao cromossomo X. Então, elas vão acometer quase exclusivamente indivíduos do sexo masculino. Por quê? Quem consegue me explicar? Por que é mais fácil aparecer em homem do que Porque mulher? ele só tem um cromossomo. Exatamente, ele só tem um X. Então, a mulher tem 2. Então, se a mulher herda um X, ela é portadora. O homem, se ele herda um X, ele já é doente. Então, a gente tem 2 tipos. A hemofilia A, que é a hemofilia clássica, onde a gente tem a deficiência do fator 8, e a hemofilia B, que é chamada de doença de Christmas, que a gente tem deficiência do fator 9. Então, o tipo A ele é mais prevalente, então ele corresponde a cerca de 80% a 85% dos casos de hemofilia. Já o tipo B é em menor prevalência, de 15% a 20%. Então, aqui é só explicando um pouquinho dessa genética. Então, se a gente tem um homem hemofílico e uma mulher com alelo normal, então ele pode ter uma mulher portadora, uma filha portadora. Então, essa filha portadora, se ela se casar com um homem hemofílico e tiver um filho, então esse filho ele tem chance de 25% ser normal, um homem normal, uma mulher portadora e 50% de ser hemofílico. Então, aqui a mulher é hemofílica porque ela herdou o alelo da portadora e o alelo do pai. Só que é mais comum em indivíduo do sexo masculino. Vocês entenderam certinho? Aqui a gente já tem uma mulher portadora com um homem normal, tem alelo normal. Então ela teve um homem hemofílico porque o X dela do portador foi para o homem. Então o homem só tem um X, por isso que ele foi doente. Então ele é o homem hemofílico. Então vamos lá. Então a gente tem a figura A, que são pais e filhos normais. Aqui a gente tem a figura B. Então aqui a gente tem um pai normal e uma mãe portadora. Qual dos filhos aqui é o doente, é o hemofílico? É 1, o 2, o 3 ou o 4? 3. Oi? O 3.
3? O 3, exatamente. Então, ele herdou o alelo da portadora. Então, o alelo defeituoso da portadora. Nesse aqui, o homem é hemofílico, então ele é doente. Então, qual desses filhos aqui, 1, 2, 3 ou 4, é o hemofílico? Mas tá só metade. É só metade, tipo, é uma pouca quantidade, tipo. Eles são só portadores. Exatamente, são só portadores. Então, aqui é o heterozigoto. Então, esse casal aqui não teve nenhum filho hemofílico, só portador. E este aqui? Só tem portador. Só tem portador, mas Não é só. cadê o alelo dos pais? Não tem. Foi hereditário? Não, hereditário vem do pai, mas esses aqui não tem. Ué, então. Mutação? Exatamente. Então, além de ter um caráter hereditário, existem alguns indivíduos que adquirem hemofilia através de mutações pontuais. Então, não quer dizer que se você não tem antecedente familiar, que você não vai ter hemofilia. Você pode ter alguma mutação nesses genes e desenvolver a doença, ou então ser um portador, uma mulher portadora. E se a gente tem um homem que é hemofílico e uma mulher que é portadora, então a gente tem mais chance de ter indivíduos portadores e doentes. Então, a hemofilia A gente tem deficiência do fator 8. Então, se a gente tem deficiência desse fator, a gente não vai ativar o 10 não vai se ligar ao 5 e ativar a trombina para clivar o fibrinogênio à fibrina. Então, aqui, na cascata de coagulação, que está a deficiência da hemostasia secundária na hemofilia A. Então, a hemofilia A ocorre em um indivíduo a cada 5.000 nascidos vivos do sexo masculino. Já a B está no fator 9. Então, se não tem fator 9, não tem fator 9 ativado, não se liga ao 8 e a gente também não tem esse restante da cascata. Então, a gente não tem formação de fibrina. Então, ocorre em 1 a cada 30.000 homens nascidos vivos. Então, qual que é o diagnóstico das hemofilias? Primeiro, na maioria das vezes, existe uma suspeita diagnóstica e isso é levado em consideração uma história clínica hemorrágica. Então, é aquele paciente que apresenta hemorragias frequentes e, às vezes, até com traumas mínimos. Então, o paciente passa o fio dental e a gengiva dele fica sangrando muito. Ou ele tem hematomas com facilidade. E outra, antecedente familiar. Então, ele já sabe que o pai dele é hemofílico e ele já tem a história clínica hemorrágica. E isso favorece o diagnóstico. E laboratorialmente, a gente vai fazer quantificação dos fatores 8 e fator 9. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um laudo de um fator 8. Então, no laudo, a gente tem falando qual que é o método utilizado e o resultado em porcentagem. Então, o valor de referência é de 70% a 150%. Então, aqui ele solta algumas observações. Então, por ser uma proteína de fase aguda, o fator 8 deve ser realizado na ausência de processos inflamatórios. Porque se a gente tem um processo inflamatório, a gente induz liberação de fator 8. Então, isso sempre correlaciona com a dosagem de proteína C reativa. Beleza. Próximo. Devido à baixa termoestabilidade desse analito, pode haver diminuição da atividade se a amostra não for imediatamente congelada após a obtenção do plasma e mantida nessa condição durante o transporte. Caso o resultado obtido apresente baixa atividade em indivíduos supostamente normais ou assintomáticos, é indicada a confirmação do resultado em outra amostra sob condições adequadas. Então, isso significa o quê? Mais uma vez, processo pré-analítico.
Vocês já ouviram falar em processo pré-analítico de um laboratório? Não. Então, vou explicar. Então, a gente tem 3 fases: a fase pré-analítica, analítica e a pós-analítica. A fase pré-analítica ocorre antes da execução do exame. A fase analítica é a execução do exame e a fase pós-analítica é depois da execução do exame. Então, é quando a gente vai assinar o laudo, quando a gente vai fazer a leitura daquele exame. Então, o pré-analítico ele envolve diversos fatores, como a coleta, o acondicionamento, o transporte da amostra. Então, tudo isso interfere no resultado. Então, essa nota aqui, última, nada mais é que explicando esses erros pré-analíticos. Então, a gente pode ter diminuição desse fator de coagulação se a amostra não for congelada. Por quê? Essa amostra para fator de coagulação ela tem que ser congelada. Se você não congela, aquele fator ele vai degradar. Na hora que você vai analisar, você vai ver uma atividade menor, mas não é porque o paciente tem uma atividade menor. É porque a amostra não foi acondicionada da forma certa. Professor, uma dúvida. Na fase analítica, vocês têm uma ajuda tipo de um programa, não tem? Que vai, tipo, adiantar algumas coisas e a gente só complementa os dados do diagnóstico? Não, na verdade a gente tem, hoje em dia, os aparelhos todos são automatizados e interfaceados, ou seja, a gente dificilmente põe a mão para fazer. Então, a fase analítica é a operação. Então, é quando o aparelho faz, o aparelho libera o resultado e a gente vai conferir. Então, depois que ele liberou o resultado, a conferência e a liberação é o pós-analítico. Então, vamos dar um exemplo de um erro analítico. Então, é uma máquina que contaminou. Então, alguém colocou um reagente contaminado. Aí foi lá, fez o exame deu uma atividade de 300%, mas porque o reagente estava contaminado. Então, isso é um erro de fase analítica. Ou então você teve um vazamento de uma tubulação da máquina e aí você não pipetou a quantidade de amostra suficiente. Aí o resultado foi abaixo do que deveria ser. Então, isso é um outro erro analítico. Então, hoje em dia, se a gente for pensar, a fase mais segura de um laboratório é a fase analítica, porque os aparelhos são modernos, a gente dificilmente tem algum interferente. Antigamente a gente preparava reagente, diluía com água. Então hoje em dia a gente coloca o reagente no aparelho pronto. Então isso tudo facilitou a nossa vida. Para quê? Para minimizar a chance de erros. Então se o paciente ele tem um histórico, que isso aí já entra na fase pós-analítica, a gente avalia assim que a gente vai liberar o exame, a gente tem um histórico do paciente. Então a gente sabe que alguns analíticos é difícil dele variar demais. E até mesmo se a gente vê uma variação muito brusca, então o paciente tinha uma atividade de fator 8 de 140%, foi para 2%. Então ele teve um consumo súbito. Então a gente não vai liberar o exame sem antes consultar o médico, perguntar se aquilo ali está compatível. Você fala assim, ah, não, está compatível. Então ele tem uma coagulopatia e aí ele consumiu todo o fator de coagulação dele. Beleza. Entendeu? Então são vários fatores. E o pré-analítico, ele é o mais importante e é onde a gente tem 70% dos erros laboratoriais. Então, parece fácil, mas é um erro que é difícil da gente tratar, porque vai além do que está dentro do laboratório. Então, vai pela pessoa que colheu, da forma que armazenou. Então, se é um exame que tem que transportar para outro laboratório, a forma que transportou. Então, é tudo isso que está envolvido aí nesse processo. Então, a gente vai quantificar. Fator 8. Então, aqui está de 70% a 150%. Então, o hemofílico, ele tem mais de 150 ou menos de 70?
a hemofilia não é a deficiência do fator? Então é menos, né? Então, ele tem menos de 70%. Então, como que a gente vai classificar essa hemofilia? Então, a gente classifica de acordo com a frequência e a gravidade do quadro hemorrágico do paciente. Através, né, ou seja, correlacionando com a concentração plasmática do fator deficiente. Então, a gravidade da doença ela é diretamente proporcional ao grau de deficiência do fator. Então, quanto menos fator você tiver, mais grave é a doença. Então, uma deficiência leve, o paciente tem de 5 a 40% de fator 8 ou fator 9. Uma moderada, o paciente tem de 1 a 5% desse fator, o 8 ou 9. E a grave, o paciente tem menos de 1%. Então, esse paciente ele já tem manifestação hemorrágica desde a infância. Porque ele não tem praticamente nenhum fator 8 ou fator 9. Então, ele não ativa a coagulação. Então, quais são as manifestações clínicas das hemofilias? Então, as manifestações clínicas são semelhantes entre as duas hemofilias, então a gente já vai estudar como um todo. Primeiro, hemorragias recorrentes. Então, é aquele paciente que tem hemorragia por qualquer coisa. Vai passar um fio dental, tem uma hemorragia. Corta um dedo, né? Corta um dedo sem querer, um corte pequeno, demora muito tempo para parar de sangrar. Ele tem sangramentos após traumatismos de intensidade mínima. Então, ele pode ter um hematoma se ele der uma batidinha de leve em alguma quina de alguma mesa. Então, é um paciente que tem hemartrose. Então, hemartrose é a presença de sangue nas articulações. Então, olha o tanto de sangue que tem nessa articulação. Também sangramentos musculares, que são os hematomas também. Então, aqui a gente tem os hematomas. Então, aqui um hematoma sublingual. Aqui a gente tem um hematoma de antebraço. Então, aqui a gente tem um hematoma abdominal. Então, é um paciente que ele é bem complicado. E como que a gente vai tratar isso? Então, a gente pode fazer transfusão de forma profilática. Vocês sabem o que é profilático? Não. Então, vamos pensar junto comigo. A transfusão vai resolver o problema? Não. Não vai resolver. Então, nada mais é do que uma prevenção. Então, a transfusão vai ser como quando o paciente tem uma anemia. Então, se ele tem um aspecto hemorrágico, ele pode ser anêmico. Não é isso? Se a hemácia está saindo do vaso, aquele paciente pode ter um quadro de anemia. A transfusão vai ser uma medida preventiva da anemia. Não vai resolver a doença. Outra coisa que a gente pode fazer, repor o fator de coagulação deficiente. Então, como que funciona isso? A gente vai levar em consideração a dosagem plasmática do paciente e a manifestação hemorrágica. Então, aqui, um exemplo. Então, a gente tem uma hemartrose. Então, o nível de fator desse paciente está entre 30 e 50 unidades internacionais por decilitro. Então, a dose inicial para fator 8 vai ser de 15 a 25, fator 9 de 30 a 50. Então, a cada 24 horas por 1 a 2 dias. Então, a gente tem que levar em consideração o local e o nível dos fatores desse paciente para poder instituir o tratamento. Agora a gente vai falar sobre a doença de von Lebrun, que é a doença hemorrágica hereditária também. Então, a gente tem defeito na concentração, na estrutura ou na função do fator de von Lebrun. E é a doença hemorrágica mais comum. Então, o paciente tem epistaxe, menorragia, equimose, sangramento após pequenos ferimentos. Então, a gente vê que é bem parecido com a hemofilia. Então, como que a gente faz o diagnóstico? A gente vai quantificar o fator 8, o fator de von Lebrun e a atividade do cofator. Então, o cofator do von Lebrun chama histocetina.
Então, se eu falo com vocês, o paciente ele tem manifestações hemorrágicas. Como que a gente diferencia uma doença da outra? A exemplo da gente não saber antecedente familiar. Então, a gente não sabe da família daquele paciente. O que vocês acham que os médicos fazem? Vou voltar aqui para o início para vocês pensarem. Pede tanto de protrombina? Ele pode ajudar, mas ele não vai diagnosticar qual que é a doença. Um exame genético? Pode ser feito, mas para ele fazer um exame genético, ele tem que ter já uma suspeita clínica. Uma suspeita laboratorial para ele confirmar. Porque, olha, a gente não tem aqui deficiência do cromossomo 4 em 3 deficiências, no 3 em 2. Então, às vezes, se a gente faz um cariótipo, a gente pode ver a alteração, mas a gente tem que saber em qual alelo que está aquela deficiência. O que vocês fazem, médicos? Recebe um paciente sem antecedente familiar e que tem uma série de alterações hemorrágicas. Então, ele vai lá se queixando que ele tem sangramentos aos mínimos esforços e pequenos traumas. Qual que foi a sua pergunta, César? É porque minha conexão caiu, eu tive que entrar de novo. Se vocês fossem médicos, o que vocês fariam? Você recebe um paciente que apresenta hemorragia recorrente. Então, aquele paciente tem muito sangramento de nariz, né? Ele pode começar o tratamento como VON, porque é muito mais comum? Eu ia pedir um hemograma para ver essas alterações e a partir dele ia pedir exames específicos. Ó, primeiro, o médico o hemograma ele sempre está de rotina, porque ele tem que avaliar se o defeito é na hemostasia primária ou secundária. Então, se ele vê que a plaqueta está normal, então não é uma doença por trombocitopenia, então pode ser uma doença por fator de coagulação. Então, ele pede fator de coagulação, como, por exemplo, tempo de protrombina, onde a gente vê o RNI, e o tempo de tromboplastina. Mas tromboplastina e RNI a gente vê o fator 2 e o fator 3, né? Que é o tromboplastina, fator tecidual. Mas pode ser além disso. Então, alguns fatores podem acumular, podem resultar no aumento desses tempos. Mas se o médico ele suspeita de alguma doença hereditária, primeiro ele vai fazer um screening. Então, ele não vai pedir só o fator de von Willebrand, ele vai pedir fibrinogênio, ele vai pedir tempo de protrombina, ele vai pedir dosagem de fator 5, fator 8, fator 9, fator 10, até ver aonde que está a deficiência. Então, a partir do resultado desse painel aqui, o médico vai tomar uma conduta. Então, ele fez o exame lá de todos os fatores. Von Willebrand estava bem abaixo do valor de referência. Então, aí ele pode pedir um teste molecular, mas bem norteado para a deficiência desse fator, para ver a alteração cromossômica. Deu para entender? Então, ele vai fechar o diagnóstico com quantificação desses fatores. E, acoplado aqui, ele pode pedir o teste genético. Próximo passo. O que é trombose? Formação de trombos?
Sim, trombose ela resulta na formação de trombos. Então, ela é a solidificação do sangue dentro do vaso ou da câmara cardíaca, que é o coração. Então, ela tem etapas. Então, qual que é a primeira etapa? A lesão endotelial. Segunda etapa, uma estase ou um fluxo sanguíneo turbulento. E a terceira, hipercoagulabilidade do sangue. Então, se a gente tem uma lesão endotelial, a gente libera o quê? Fator T, expõe o colágeno, ativa a coagulação. Se a gente tem uma estase, a gente favorece coagulação por causa do movimento. Então, a gente tem uma estase ali, a gente favorece a ativação das plaquetas. Se a gente tem um fluxo sanguíneo turbulento, então pode ser devido a uma lesão endotelial. Então, lembra que eu falei do fluxo laminar? Então, no fluxo sanguíneo turbulento, o sangue ele forma uma corrente dentro do vaso. E essa corrente ela é capaz de provocar lesão e também ativar a coagulação. E também hipercoagulabilidade do sangue, quando a gente tem alguns defeitos genéticos. Então, para a gente ter uma trombose, a gente precisa de pelo menos 2 desses fatores. E essa tríade aqui chama tríade de Virchow, que é a lesão endotelial, o fluxo sanguíneo normal e a hipercoagulabilidade. Então, vamos falar exemplos de patologias que cursam com trombose. Então, primeiro, aterosclerose. Alguém aqui já ouviu falar de aterosclerose? Gordura acumulada na parede do vaso. Exatamente. Então, como que acontece esse processo? Então, o colesterol ele vai se depositando na túnica íntima das artérias de pequeno e médio calibre. Então, aqui a gente tem uma coronária. Então, essa aqui é uma coronária normal. Aqui a gente tem o quê? O depósito desses colesteróis. E esses colesteróis eles funcionam como... Eles se transformam em cristais. E isso enrijece o vaso. E, além disso, a gente vai ter o quê? Oclusão do lúmen. Então, o colesterol vai se depositando, e esse lúmen ele vai diminuindo. Então, chega uma hora que a gente tem uma lesão endotelial por causa desse processo inflamatório. Então, quando a gente tem esse processo inflamatório aqui, a gente tem a lesão e a lesão vai expor o endotélio. E quem continua essa história? Depois que lesão endotélio, acontece o quê? Forma coágulo. Formação de trombo. Isso, então a gente ativa a coagulação, o lúmen dessa artéria já está diminuído e a gente tem a formação de um trombo. Beleza, o trombo ele pode ocluir totalmente ou não. E se ele ocluir totalmente esse vaso, o que que acontece? É quando tem problema cardíaco, parada cardíaca, essas coisas? Tem uma parada, pode ter uma parada cardíaca, mas qual que é o nome que se dá? Trombose, Então, né? a gente teve aqui, ó. Vamos exemplificar. Então, esse pedacinho aqui dessa artéria foi ocluído totalmente. Não deixa de ser Então, uma trombose, né? Isso, teve uma trombose. Então, o trombo ocluiu totalmente essa artéria. Então, o sangue ele não passa daqui para cá. Aí é um infarto? É um infarto. Então, esse paciente é um paciente que teve um infarto do miocárdio. Então, um fator prognóstico também desse paciente é aonde que ele tem o trombo. Então, se ele tem um trombo que é menos, que vai ocluir um ramo da artéria mais proximal, então, se a gente tem um trombo aqui, a gente não tem oxigênio nem aqui, nem aqui. Porque então, esse trombo pode ser proveniente de uma trombose, né? Que começou nas pernas e ele migrou para a artéria do coração, ou pode ser no cérebro pode também, ser. né? Pode. Nesse caso aqui, a gente está falando da aterosclerose. Então, o que você falou é um tromboembolismo.
Então, é um trombo que se desprendeu lá da perna, viajou e foi lá e obstruiu o coração. Que a gente vai ver também. Só que esse caso aqui é de aterosclerose. Então, a gente teve o depósito de colesterol e seus ésteres na túnica íntima da artéria. Então, a gente teve posteriormente uma lesão endotelial, ativou a coagulação, obstruiu, formou um trombo. Então, solidificou o sangue aqui. Depois que solidificou aqui, não passou mais sangue, nem, consequentemente, não passou oxigênio. Então, aconteceu o que aqui? Uma área de infarto. Essas células, elas morreram por hipóxia. Então, quais são as consequências clínicas da aterosclerose? Angina. Então, a angina é antes do paciente infartar. Então, ele pode ter já um trombo que não ocluiu totalmente. Então, quando ele tem um esforço, então, quando ele sobe uma escada, quando ele vai correr, ele começa a sentir dor. Por quê? Porque ele já tem essa oclusão parcial. Quando a gente faz algum esforço, a gente tem vasoconstrição. Então, o espaço que passa sangue fica bem menor. Então, ele se torna sintomático. Então, infarto do miocárdio, que é o que a gente falou. Pode ter um AVC, insuficiência renal e doenças vasculares. Então, isso tudo devido à obstrução do lúmen, do vaso. E a gente tem o sistema fibrinolítico. Então, a trombose acontece quando a gente excede a capacidade do sistema fibrinolítico. Então, quando a gente tem a formação do trombo, tem ali os fatores fibrinolíticos para poder destruir aquele trombo. Só que nem sempre aquilo vai ajudar. Então, um outro exemplo, que a Daniela já falou, é a trombose venosa profunda. Então, o paciente ele já tem uma estase, é aquele paciente que está acamado, então o fluxo ele fica diminuído e com isso favorece a atrito entre as células. Então, a gente tem ativação dessas células. Então, essas células elas vão se acumulando perto das válvulas. E aí, forma um trombo. Então, a gente ativa a coagulação e tem a solidificação do sangue do interior do vaso. Então, esse trombo, ele pode sofrer a ação do sistema fibrinolítico e desprender parte dele. E isso vai virar um êmbolo. Então, esse êmbolo, ele vai sair lá da perna e ele pode obstruir algum órgão, como, por exemplo, um tronco pulmonar, ou até mesmo uma artéria cerebral, provocando um AVC. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem tantos fatores procoagulantes quanto anticoagulantes. Mas no caso da trombose, esse sistema ele não é tão eficaz. Então, a gente tem essas patologias e a gente tem diversos fatores, como a lesão endotelial, a hipercoagulabilidade do sangue, a alteração do fluxo sanguíneo. Então, é uma sequência de fatores que provocam essas patologias, e são patologias muitas das vezes fatais. Então, se a gente tem um trombo muito grande que pode obstruir totalmente a artéria pulmonar, esse paciente ele tem uma morte súbita. Então, existe êmbolo só de célula? Não. Então, existem outros tipos de êmbolo que vocês vão ver em patologia. Então, tem êmbolo de gordura e por aí vai. Se vocês tiverem alguma dúvida,